Bom dia, vamos aqui continuar nosso estudo, né? Vamos agora para a pergunta 279. Mas antes, como sempre fazemos, como sempre tem que ser feito, uma prece, uma oração, como vocês queiram chamar, para se conectar com a espiritualidade, para que elas possam estar mais presentes e me intuir melhor, ok? Então vamos lá. Amado Mestre Jesus, bons Espíritos presentes aqui, que nos ajuda, que nos auxilia nesse momento de estudo, que vem aqui nos proteger, para que espíritos inferiores não nos atrapalhem nesse estudo, que também nos trazem esses nossos irmãos desencarnados para conosco estudar, para que eles possam ouvir e entender a situação que se encontra, como deve proceder. Estamos aqui mais uma vez e assim damos início ao nosso estudo. Que assim seja e assim. Então a pergunta 279, eles perguntam assim: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam? Aí eles respondem: os bons vão a toda parte, e assim deve ser, para que possa influir sobre os maus. A região, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbe com suas paixões inferiores, né? Então, olha só, os espíritos bons, esses podem ir a todas as partes da sociedade para influir esses maus espíritos, né? Exemplos. Vocês também precisam entender que muitas vezes esses espíritos inferiores, quando se aproximam de nós ou de outros, são porque nós atraímos. Nós atraímos através de atitude, através de pensamentos, através de como nós vivemos, né? O que nós fazemos. Isso tudo atrai, porque os espíritos, ele tem muita influência sobre nós que estamos encarnados ainda. Mas eles não podem, quando esses bons espíritos se reúnem em sociedade e fazem, né, uma colônia, por exemplo, há uma barreira magnética, há um muro magnético onde esses espíritos inferiores não conseguem penetrar. Não conseguem penetrar. Então, sendo assim, né, o que acontece? Os espíritos inferiores não conseguem ter acesso quando se reúnem os bons espíritos. Mas os bons espíritos, esses podem ir a qualquer local, até mesmo na colônia deles, né? Mas olha só, vamos também fazer ressalva. Assim como há tipo um quartel-general dos bons espíritos, há também um quartel-general dos maus espíritos, né? Esses bons espíritos, eles têm acesso àqueles espíritos inferiores. Inferiores no sentido de ter paixões, mas não naqueles espíritos que trabalham para o mal mesmo, aqueles chefões mesmo. Os bons espíritos não têm tanto acesso assim não, tá? Vamos começar a separar isso, né? Por exemplo, a gente vê muito aí, se você já leu um livro chamado O Guardião da Meia-Noite, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Por isso que eu falo, a leitura é muito importante. Leia O Guardião da Meia-Noite que você vai entender um pouco, ok? Então vamos lá. Em 280, de que natureza são as relações entre os bons e os maus espíritos? Aí ele responde: os bons se ocupam em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-lo a subir. É sua missão. Então, a missão que tem os bons espíritos é de tentar combater as más inclinações. Já os maus espíritos, ao contrário,
Eles querem que você continue praticando o mal. Porque tudo aquilo que você fornece, né? Exemplo, quando você parte para o outro lado, são coisas que você não pode mais obter lá do outro lado, né? Esses maus espíritos, no caso, os maus espíritos já estão livres dessa situação. Mas os maus espíritos precisam se alimentar, eles precisam fumar, beber, precisam ter sexo, precisam fazer tudo. Mas ele, como os espíritos, eles não conseguem mais fazer isso. E como ele ainda tem essa paixão, tem essa vontade de fazer tudo, o que ele faz? Ele influencia nós, desse lado aqui, no mundo corpóreo, para que nós possamos exalar o ectoplasma, uma essência, onde eles conseguem captar isso para se aliviar, para ele se satisfazer. É como se fosse um vício. Né? Só que essa energia que ele arranca de nós, ou arranca não, nós permitimos, né? Porque nós temos essas paixões, temos essas vontades, nós fazemos com que solte essa essência, esse fluido, né? Então, a grande parte não fica com eles, eles são mandados para o chefe deles, né? E vocês, às vezes, que não sabem, dentro da sua sala, dentro do seu quarto, dentro da sua casa, onde você esteja, eles constroem mini usinas, né? Etéreas, para captar essas energias, para levar, eles drenam isso e armazenam em algum lugar para poder usar. Então, muitas vezes, muitos lares são influenciados, muitos lares onde há discórdia, briga, você pode ter certeza, eles implantaram uma mini usina ali dentro ali para captar esses ectoplasmas, né? Num estádio de futebol, nossa mãe, como eles captam aquilo com aquela raiva, aquele ódio daquele pessoal, um torcedor contra o outro, um time contra o outro, né? Esses lugares, boate, né? Por isso que muitas casas você entra, tem aquele ambiente pesado. Tem um ambiente pesado, você logo sente, você sente uma coisa estranha, né? São porque ali existe implantado mesmo. Isso eu vou explicar depois, quando eu começar a estudar com vocês a apometria, né? A apometria é uma coisa muito séria, onde nós estudamos e aprendemos muito, mas muito mesmo. Ok? Aí vamos aqui. Na 281, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Olha só. Pelos despeitos que lhe causa ou não terem merecido estar entre os bons. Os desejos que neles predominam é o de impedir e quanto possa que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Quer que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isso não se dá também entre vós outros? A gente aqui chama de inveja, né? A gente tem pessoas que nunca fez mal a ninguém, mas é tão invejado, tão odiado por nada, né? Se você tem um bom relato, às vezes você não tem nem condições financeiras, mas pelas pessoas que você conversa, como é a sua vida, você vê aquelas pessoas humildes, simples, mas tão felizes, alegres, aquilo faz inveja até pessoas poderosas, até pessoas que têm condição financeira, porque eles não entendem como uma pessoa com tão pouco consegue ser feliz, não é? Então vamos ficar por aqui, né? Respondemos essas perguntinhas e não temos pressa, nós queremos entender, ok? Então vamos fazer nossa oração, nossa prece, nossa reza, o que vocês quiserem chamar, para agradecer esse estudo e a presença desses nossos irmãos aqui, ok? Obrigado. Obrigado, bons espíritos, presente aqui, nos auxiliando nesse estudo. Obrigado a esses irmãos encarnados que são trazidos aqui. Obrigado por esse aprendizado. Obrigado por tudo. Só tenho gratidão, só gratidão. Porque eu sei o quanto eu saí de lá de baixo e hoje eu estou aqui numa condição, né, de aprender, de estudar. E tenho certeza que tudo vai melhorar. E quando alguma coisa estiver ruim, eu tenho certeza que eu estarei
forte, preparado para passar as situações adversas. Sendo assim, dando término ao nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.